Você sabe quem é o Adenor Leonardo Bach? Ele é um técnico de futebol que, no início dos anos 2000, acabou fazendo muito sucesso, sendo campeão gaúcho com Caxias, time que acabou quebrando a hegemonia de Grêmio Internacional, que vinham sendo campeões gaúchos aí durante muito tempo. Depois também, no ano seguinte, ele foi campeão gaúcho pelo Grêmio, campeão da Copa do Brasil também pelo Imortal Tricolor, e teve também o seu trabalho notável na equipe do Corinthians, onde ele se sagrou campeão brasileiro, paulista, da Libertadores e do Mundial Interclube de 2012, tirando o Corinthians de uma fila histórica que nunca havia ganho uma Libertadores da América e era muito chacoteado pelos seus adversários, né, pelos torcedores adversários, que todos em São Paulo têm uma Libertadores. Palmeiras, Corinthians e Santos têm Libertadores. O Corinthians era o único que não tinha. E esse técnico acabou fazendo história, sendo inclusive apontado como o maior técnico da história do time paulista. Você sabe de quem eu estou falando, né? Do novo técnico da seleção brasileira. Bem, gente, vocês sabem, né? Tá aí, o assunto tá até chato, né? O Jornal Nacional passando toda hora, todos os telejornais, TVs abertas e fechadas, programas esportivos, está todo mundo falando da seleção brasileira, que foi eliminada pela seleção do Peru na última Copa América Centenário. O Brasil fez uma campanha pífia. O Brasil empatou o primeiro jogo contra o Equador por 0-0 e era para ter perdido o jogo, porque o Alisson engoliu um verdadeiro avestruz numa bola chutada pelo Bolanho sem ângulo e ele acabou jogando para dentro do gol. Sorte para ele que o árbitro acabou anulando o gol dizendo que a bola havia saído, coisa que não aconteceu. Depois o Brasil ganhou de 7-1 do Haiti. 7-1, né? É um resultado que não traz boas lembranças à seleção brasileira. E logo após, o Brasil acabou perdendo da equipe do Peru. O Brasil precisava apenas empatar para passar de fase. E conseguiu perder. Você vai dizer, poxa, Carpazano, mas o Brasil perdeu para o Peru também num gol legal. Mas aqui se faz, aqui se paga. O Brasil acabou fazendo em Los Angeles e pagou na cidade de Boston com a sua eliminação. Gol do jogador peruano de mão, mas que é um absurdo para uma seleção brasileira que tem 5 estrelas no peito, é pentacampeã mundial, acaba ficando fora de uma Copa América, perdendo para o Peru num grupo tão fraco como é o do Brasil. O grupo do Brasil era, sem dúvida, o mais fácil, se formos ver os outros 3 grupos. Bem, após esse acontecido, o Dunga e o Gilmar Rinaldi foram demitidos da seleção brasileira. O Dunga já demitido, o Gilmar Rinaldi está para ser demitido, né? Quando eu estava gravando esse vídeo, ele ainda não havia sido demitido por questões de resolução, porque ele é o coordenador, né, das seleções brasileiras, né, a seleção de base e a seleção principal. E na noite de terça-feira, o Adenor Leonardo Bach, o Tite, chegou ao Rio de Janeiro e teve uma reunião com o presidente da CBF, Marco Paulo Del Nero. O Tite não acertou bases salariais, mas foi dado como técnico contratado. Tanto que no dia seguinte, o presidente do Corinthians acabou fazendo dando, né, uma entrevista coletiva, falando que o Tite já não fazia mais parte da equipe, que ele era assim o técnico da seleção brasileira, e realmente o é. Com isso, instauramos uma nova era de futebol brasileiro. E aí e aí eu deixo, né, o debate para vocês a respeito do Tite. Eu vou falar de algumas características do Tite como treinador, como pessoa, porque ele fundamentalmente vai agregar demais na seleção brasileira como pessoa. Como treinador, ele é muito bom. Como ser humano, ele é espetacular. E eu digo isso porque o Tite, quem assistiu meu vídeo falando a respeito do Grêmio Osasco, né, o Audax,
Viu falando do Fernando Diniz, que o Fernando Diniz estudou psicologia, o Tite também. O Tite é um cara que trabalha muito em cima do psicológico dos seus jogadores. E com isso ele acaba convencendo jogadores normais a se transformarem em ótimos jogadores, a treinarem mais, a se habilitarem mais para a sua função dentro de campo e fazer com que jogadores craques, né, grandes jogadores do futebol, acabam marcando e fazendo uma função tática dentro de campo. E isso aconteceu demais no time do Corinthians. Isso aconteceu muito no time do Grêmio, quando ele foi técnico no início dos anos 2000. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse é o esquema tático do Grêmio. Quem assistiu o meu vídeo, né, o primeiro vídeo, deixa eu chegar um pouquinho para cá, tá dando um pouco de reflexo. Isso. Quem assistiu o primeiro vídeo do canal, e eu vou deixar o link aqui na descrição, para quem ainda não assistiu, o vídeo falando sobre o Corinthians, o futebol que dá certo. Eu falava exatamente desse time do Corinthians aqui, que foi o time montado pelo Tite ano passado, que foi campeão brasileiro, e que esse ano já estava aí algumas rodadas atrás aí no topo da tabela do Brasileirão de novo. Acabou descendo, né? O Corinthians joga ainda por essa rodada contra o Fluminense, ainda não tem o resultado, mas com certeza divulgarei no Facebook e também aqui no YouTube. E com esse time, o Corinthians acabou sendo campeão brasileiro ano passado. E aí eu vou mostrar algumas nuances desse time, coisas que podem acontecer com a seleção brasileira. Deixando de lado a questão de nomes de jogadores, eu quero olhar mais a funcionalidade do esquema do Tite. Porque esse esquema aqui foi o esquema do time campeão brasileiro de 2015, né, o 4-1-4-1. E a linha do meio de campo joga exatamente assim, são 4 jogadores em linha. No caso, a de defesa não, porque os 2 laterais avançam e os 2 zagueiros, logicamente, ficam. Esse volante, sempre à frente dos zagueiros, é dele a incumbência de encostar e fazer com que a proteção dos homens de defesa seja mais eficaz. O Tite, quando ano passado tinha o Ralf no seu time, por muitas vezes, quando o time estava sendo atacado, ele fazia um 4-5-1. Exatamente isso daqui, ó. Aliás, um 5-4-1, né? Porque ele aprofundava o posicionamento do Ralf, alinhando aqui a defesa, aprofundava o posicionamento do Ralf para fazer aqui um terceiro zagueiro, buscando uma sobra. Porque o 4-1-4-1, ele deixa esse espaço natural aqui na frente. E muitos times jogam aqui. Quando ele faz essa aprofundação de posicionamento, ele abre esse espaço. Então ele necessita muito desses homens aqui. Por isso, não esperem que o Tite não vai jogar sem volantes. O Tite vai sim jogar com volantes e vai jogar com Renato Augusto e Elias aqui nesse setor. Porque foi assim que ele levou o Corinthians a ser campeão brasileiro ano passado. Com Renato Augusto e Elias fazendo essa função sem a bola de volantes à frente dos 2 zagueiros, 3 zagueiros e 2 laterais. Sem a bola. Com a bola, o time do Tite geralmente avança com o seu lateral. Eu vou fazer aqui uma simulação de uma jogada pelo lado direito. Chega aqui com o volante mais à frente e os seus 2 zagueiros encostando aqui próximos da linha do meio do campo. Vocês vão ver muito isso daqui acontecendo. Olha. Estão vendo? 4 atacantes aqui dentro. O time do Tite geralmente faz isso. Chega com essa força ofensiva aqui dentro da grande área, buscando a jogada entre o lateral e o meia. E aqui no caso, o Renato Augusto vai ser o cara que vai fazer essa jogada do lado direito e do lado esquerdo, para que o Elias faça a infiltração pelo meio. O Elias na seleção do Dunga é um jogador limitado. Na seleção do Tite, ele vai ser um jogador que vai ter liberdade para jogar. E vai sim chegar dentro da área com isso daqui.
com essa quantidade de jogadores. É do perfil do Tite. O Tite, inclusive, que nesse 4-5-1, né, nesse 4-1-4-1 dele, né, também, e aqui eu vou demonstrar para vocês o time que foi campeão mundial, né, de clubes, o time do Corinthians jogava 4-4-2. E o que fez o Corinthians jogar esse 4-4-2? Fez o Corinthians jogar o 4-4-2 foi uma coisa um pouco simples. Foi a limitação física do Emerson Sheik. Porque ele fazia, aliás, está um pouquinho errado, o Emerson jogava do lado esquerdo. O Emerson Sheik tinha limitações físicas, então, com a bola, eram 3 atacantes. E aí vinha todo mundo para cá. Ó. Danilo vinha para cá, para ficar com os 3 atacantes. Sem a bola, o Danilo abria, e o Jorge Henrique, que é um jogador extremamente obediente taticamente, vinha nessa posição. Portanto, não se espantem se esse ponta direito aqui for o William, que também é um jogador que taticamente é obediente. O Tite gosta disso. Porém, o mais importante é saber que agora, à frente da seleção brasileira, nós temos um técnico de verdade. Um técnico que é o melhor técnico do país na atualidade, que é um técnico vitorioso, que é campeão mundial, que sabe o que é disputar um título lá fora do Brasil, que é campeão da Libertadores, ou seja, sabe disputar o mata-mata também, que vai ter a incumbência de levar essa seleção a voltar a vencer. Ressuscitar o futebol brasileiro é um pouco demais, não só para o Tite, mas também para qualquer técnico do Brasil. Até porque o futebol brasileiro está soterrado não exatamente por causa dos técnicos, mas sim por causa das divisões de base, que não formam mais bons laterais, nem mesmo bons centroavantes, que hoje em dia são o grande calcanhar de Aquiles do futebol brasileiro. Bem, gostou do vídeo? Então, curta, compartilhe, se inscreva no canal, peça os seus vídeos. Muito obrigado a todos e até a próxima!